Alô pessoal, mais um vídeo aqui no canal Vene Casagrande, vídeo com informações, é claro, do Flamengo, que continua a preparação para o jogo decisivo pela Libertadores da América nessa quinta-feira com Estudiantes. Lembrando que o Flamengo venceu o jogo de ida por 2-1 e agora tem o poder de empatar, tem a liberdade de empatar e conseguir a classificação à semifinal da Libertadores. Mas o Flamengo não vai entrar em campo pensando nesse regulamento, pensando nessa vantagem. Pelo contrário, não vai mudar seu estilo de jogo. A gente vai falar sobre essa preparação e no vídeo de agora a gente vai trazer informações envolvendo dois personagens que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante, torcedores do Flamengo. Bruno Pivetti, técnico do Sub-20, um treinador que está dando o que falar nos bastidores, no bom sentido, no lado positivo, pela forma como ele trabalha no dia a dia, como ele é criterioso e rigoroso no dia a dia do Flamengo. A gente vai trazer mais detalhes desse profissional e também do Rian Roberto, jogador que tem apenas 17 anos e faz parte do Sub-20 e também está chamando a atenção de muita gente, inclusive do Felipe Luiz, e a gente vai trazer mais informações envolvendo esses dois profissionais. E sobre o Bruno Pivetti, esse treinador do Sub-20, acho bom vocês esperarem aí para ver o vídeo, porque vale a pena, tá? Mas antes, gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação e também compartilhar esse vídeo com os amigos, com as amigas, e assim o canal Vene Casagrande vai crescendo cada vez mais. Conto com a ajudinha de vocês. Não deixe de hypar o vídeo também, isso é importante. Antes das informações principais, galera, o Pulgar, volante que está muito próximo de retornar aos gramados, ele deu uma entrevista ao jornalista Diogo Dantas, do jornal O Globo, e uma das declarações me chamou a atenção. Ele disse o seguinte sobre a lesão dele que ele sofreu na Copa do Mundo de Clubes. Abre aspas, me lembrou muito a primeira lesão que tive, quando jogava no Antofagasta, no Chile. Pego o atacante deles e, quando no pisão no chão, sinto que o osso quebrou. Já sabia. Então, agora na Copa do Mundo de Clubes, ele teve essa mesma lesão. E aí, quando aconteceu o problema, a contusão, ele já sabia da gravidade. Mas o tempo passou, o Saul chegou, o Gerson saiu, muita gente ficou preocupada. Mas o Flamengo, entre aspas, não está sentindo falta do Gerson e também não sente faltas do Pulgar, graças ao Jorginho e ao Saul, que estão muito bem. Mas o retorno do Pulgar, sem sombra de dúvidas, será uma das melhores notícias para o técnico Felipe Luiz nesse restante de temporada. Por quê? Porque eu acho que ele vai ser titular absoluto? Não. Eu acho que o Felipe Luiz terá a oportunidade de ficar girando esses três jogadores que, na minha concepção, são os três principais jogadores para essa posição, para volante do Flamengo. E aí os demais são outras opções, o caso do Alan, De La Cruz e o próprio Everton Araújo. Então, bom retorno ao Pulgar em breve. E sobre o Flamengo, galera, o Flamengo treina nessa quarta-feira, finaliza a preparação lá no CT do Defensa e Justiça. A expectativa é para o Jorginho retornar. Eu acho que a chance é muito boa, mas vou repetir o que eu falei no meu último vídeo, até porque eu estou gravando esse vídeo aqui numa terça-feira à noite. Não tem como eu saber, porque o Flamengo ainda vai treinar na quarta. Então, é esperar o treinamento dessa quarta. Se ele não sentir dores novamente, ele vai para o jogo dessa quinta contra o Estudiantes. Vamos agora para as informações que eu considero as informações principais desse vídeo. Depois do que aconteceu com o Felipe Tereza, e para contextualizar para quem não sabe, o Flamengo definiu ou decidiu de maneira institucional, isso não partiu de nenhum profissional, do Bruno Pivetti, treinador do Sub-20, do Alfredo, que é o coordenador da base, do Felipe Luiz, treinador do time profissional, ou do José Boto, que é o diretor-geral de futebol do Flamengo. Inclusive o Sub-20 responde diretamente ao José Boto também. Isso foi uma decisão institucional. Isso aconteceu com um jogador que tinha um certo privilégio dentro do Flamengo. Quando eu digo privilégio, muita gente o tratava como uma promessa, jogador essencial, um jogador que o Flamengo com certeza vai cuidar com carinho a mais, porque vai render futuramente dentro e fora de campo. Claro, isso tudo poderia acontecer se o jogador demonstrasse no dia a dia, nos jogos, nos treinamentos, que ele estava tendo essa atitude, que ele estava buscando o melhor para ele e também para o Flamengo. Não era o que acontecia. Nos bastidores ele não tinha as melhores posturas, pelo contrário, eram as piores posturas
se achando bastante, isso é segundo pessoas que conviviam com ele no dia a dia, achando que jamais iria acontecer algo com ele nesse sentido, de rescisão de contrato, pelo status que ele tinha. Mas aconteceu. O Flamengo decidiu, rescindiu o contrato dele, ele já se despediu, e que ele tenha muito sucesso na carreira dele e que ele aprenda com os erros. Faz parte do aprendizado. Mas o Flamengo entendeu que ali ele não iria agregar mais. E aí me chamou a atenção que uma das fontes me relatou: o Bruno Pivetti é muito exigente. É um cara que cobra demais dos jogadores. Se os jogadores não mostrarem para ele que estão empenhados, ele vai limar. E limar, assim, não é no sentido literal. Ele vai tirar do time, como aconteceu com o Felipe Tereza e até mesmo com outros jogadores que não me citaram. Mas o Felipe Tereza chamou a atenção, repito, pelo status que ele tinha. E aí eu vou ler exatamente o que me disse uma pessoa. Ele falou assim: eu não sou muito de acompanhar os treinos e nem a rotina de perto, mas sobre o que me relatam sobre o Bruno Pivetti é um cara extremamente exigente, cobra bastante dos jogadores. Se o atleta está se empenhando e eles têm uma discussão, morre no campo. Agora, se for ao contrário, o atleta não estiver se empenhando, o Bruno Pivetti vai cobrar, e vai cobrar de uma maneira extremamente rigorosa. Para quem não sabe, gente, o Bruno Pivetti tem 41 anos, embora ele esteja no sub-20 do Flamengo, mas ele trabalhava no Operário, tá? E estava fazendo uma boa campanha pelo Operário, pelo time profissional, trabalhou no CRB do time profissional, trabalhou no Náutico no time profissional, trabalhou no Água Santa no time profissional, trabalhou no Guarani, na Chapecoense, na Tombense, no Goiás, em vários clubes do futebol brasileiro. E o Flamengo, após uma análise do perfil dele, da metodologia dele, se encaixou exatamente com o que o Felipe Luiz deseja. E eles estão trabalhando em sintonia. O Bruno Pivetti e o Felipe Luiz estão tendo reuniões quase que diárias para debater a forma que o Sub-20 está jogando. O Felipe Luiz quer o Sub-20 jogando igual o time profissional. Intensidade alta, marcação sob pressão, é exatamente igual. A filosofia será a mesma. Por que isso? Porque o jogador, quando ele sai do Sub-20 e chega para o profissional, se a metodologia, se a filosofia não for a mesma, ele vai encontrar dificuldades para se adaptar. É por essas e outras que alguns jogadores que muita gente achava que não iria acontecer isso, aconteceu, que deixaram o clube recentemente. Isso faz parte. Isso faz parte. Se o jogador não se encaixa no perfil ou não está se empenhando para se encaixar, ele não vai ficar no Flamengo. Acabou a era no Flamengo de jogador bad boy. Acabou a era no Flamengo de jogador, entre aspas, ser escalado por status. Acabou a era do Flamengo de moleza. A cobrança lá está sendo rigorosa. Não só do Bruno Pivetti, do Alfredo, do José Boto e do Felipe Luiz. Com o Felipe Luiz aconteceu com o Pedro. Aconteceu com o Alacian, já falei para vocês, quando ele estava no Sub-20, também no profissional. Parou de ser relacionado. Se o jogador não estiver empenhado, o Bruno Pivetti vai cobrar. E ele no Flamengo, desde quando ele chegou, ele tem 13 jogos no Sub-20, 7 vitórias. Está fazendo bons jogos, inclusive campeão mundial Sub-20, em cima do Barcelona, aquele jogo eletrizante dentro do Maracanã. E, diante disso, tem um atacante que é um bom exemplo que está acontecendo agora. Por quê? Está se empenhando, está se encaixando no perfil de jogo que o Flamengo deseja para o Sub-20 profissional, intensidade. Um jogador que busca no dia a dia evoluir, busca conhecimento, tem apenas 17 anos, mas tem uma maturidade absurda nos bastidores, todo mundo relata isso. Tem 17 anos, mas já faz parte do Sub-20. Ele se chama Rian Roberto, um atacante destro, chuta com a direita, mas joga pela ponta esquerda. Pé trocado, como a gente costuma dizer atualmente no futebol. Exatamente, o Felipe Luiz gosta bastante desse jeito. Inclusive, ele vem treinando com o elenco profissional, eventualmente, quando é necessário, ele é chamado. No Sub-20, ele já tem 9 jogos nessa temporada, 2 gols. No Sub-17, porque ele ainda pode jogar pelo Sub-17, 33 jogos, 20 gols. Ele é um meteoro. Eu já vi o jogo dele. Você que não acompanha a categoria de base, vale a pena assistir um jogo do Rian Roberto. É um jogador que tem um potencial absurdo. Eu não tenho dúvidas que em breve ele vai estar sim fazendo parte do elenco profissional, fazendo aquela transição Sub-20, elenco profissional, Sub-20, elenco profissional.
como aconteceu com outros atletas e com ele vai acontecer também. Onde eu quero chegar? Onde a minha apuração quer chegar? Que no Flamengo hoje acabou a moleza. O Bruno Pivetti é um treinador que cobra bastante e está todo mundo feliz com o empenho dele e o desempenho dele no dia a dia do Flamengo. Inclusive Felipe Luiz, inclusive José Boto, inclusive Alfredo Sampaio. E em relação a Rian Roberto, atacante promessa, você, torcedor rubro-negro, fique de olho nesse jogador. Daqui a alguns anos, vocês vão se lembrar do dia que o Vene Casagrande disse: fique de olho em Rian Roberto, porque é um baita jogador. Valeu, galera! Tamo junto, até o próximo vídeo. Fui!